Olá, olá, BPM Friend! Você já reparou como a responsabilidade sobre o levantamento de processos cai aqui, ó, no ombro do analista de processos? A qualidade do levantamento de processos, das informações extraídas nesse levantamento de processos, depende diretamente das habilidades do analista de processo. E essa responsabilidade é dele. Afinal de contas, é ele o protagonista, é ele o técnico que está conduzindo o levantamento de processos. Então, numa entrevista, cabe a ele não deixar a conversa fugir, a entrevista sair dos trilhos. Se for um workshop, então, no lugar da entrevista, pior ainda. Ele tem um monte de responsabilidades antes, durante e depois. Mas e aí, BPM Friend? Será que precisa ser assim mesmo? Ai, com tanto peso? Ou será que tem uma forma melhor da gente fazer isso? A resposta vem depois da vinheta e depois do seu like aqui embaixo nesse vídeo. BPM Friend, o levantamento de processos é baseado em técnicas, em diferentes técnicas. Existem muitas técnicas de levantamento de processos, mas você não precisa se preocupar, porque todas elas estão explicadinhas lá no curso de levantamento de processos da DECA, e eu vou deixar o link aqui embaixo para você que se interessar em conhecer e saber mais. Agora, seja numa entrevista onde o analista de processos tem que saber ouvir, ler nas entrelinhas, conduzir as perguntas, ou seja, em um workshop, por exemplo, onde a gente vai ter aquela trabalheira toda com flip chart, post-its e etc. Em qualquer caso, a responsabilidade pelo levantamento de processos é do analista de processos. Isso está correto? É assim mesmo, de fato, nós somos os técnicos, nós somos as pessoas quem domina ali a condução desse levantamento de processos. Só que imagina o seguinte cenário. Imagina que escolhemos a técnica de workshop, por exemplo. Trabalhamos ali o dia inteiro com um grupo e no final do dia as pessoas se levantam e vão embora. E o analista de processos fica ali, com aquele monte de informação que foi levantado e com a missão de consolidar todas essas informações e fazer o que a partir disso? Construir um modelo de processos. O que vai ser esse modelo de processos? Ele vai ser uma abstração da realidade, de tudo aquilo que o analista levantou ao longo daquele dia de trabalho, das suas notas, das suas impressões. E esse modelo de processos que vai ser construído isoladamente pelo analista de processos, sentadinho, sozinho na sua prancheta de trabalho, ele passa a ser, daqui para frente, o artefato central. Daqui para frente, todo o trabalho gira ao redor desse modelo de processos que foi construído. E quando o analista de processos considera que esse modelo está pronto, ele convoca uma reunião de validação. O que a gente vai fazer nessa reunião de validação? Levar esse modelo de processos, colocar ele como o coração do trabalho e pedir para que os especialistas de negócios, os gestores, validem esse modelo de processos. Nos colocando no lugar desses especialistas, eles vão ver esse modelo de processos pela primeira vez. Então tem uma descontinuidade, uma quebra entre o que ele viu no momento do workshop, aquele monte de post-it e flip chart, e o que ele está vendo agora representado em um modelo de processos, onde ele não acompanhou todo o raciocínio do analista de processos para construir esta abstração. Ele está diante de um ser estranho, que ele está vendo pela primeira vez, e a gente está pedindo a ele que avalie, que revise, que valide, que aprove esse modelo. E ele olha para esse modelo que tem uma linguagem particular, uma linguagem própria, uma linguagem muitas vezes complexa, porque a modelagem de processos usando, por exemplo, uma notação BPMN é complexa, e ele vai olhar para aquele modelo procurando o quê? Entender se o conhecimento que ele tem do domínio do negócio está representado ali, e se tudo aquilo que foi conversado no workshop está representado ali. E nesse momento começam as dificuldades, porque ele não vai conseguir fazer,
esse salto tão rapidamente, surgem as dúvidas, o analista de processos começa a tentar explicar, a tentar justificar, a explicar o seu raciocínio. E muitas vezes, diante dessa dificuldade, eles simplesmente não aprovam, ou pedem mudanças, ou pedem ajustes no modelo de processos, porque eles não reconhecem aquele corpo estranho como sendo o resultado daquele trabalho colaborativo que foi feito no workshop. E agora, BPM Friend, como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Será que tem alguma outra forma da gente lidar com isso? A gente não tem como deixar de validar o processo, a gente precisa de fato ter uma validação dos especialistas. Mas será que tem uma forma mais visual, interativa, da gente conduzir o levantamento de processos? O que você acha? Comenta aqui embaixo para mim. Aposto que sim ou aposto que não, Andréia? Acertou quem falou que sim, tem uma forma mais visual e interativa de fazer esse levantamento de processos e foi justamente isso que alguns pesquisadores fizeram. Eu vou deixar aqui embaixo da descrição desse vídeo para você uma referência de um artigo sobre BPM com Design Thinking, que foi um trabalho desenvolvido pelo grupo do professor Matias Vesk, com quem eu tive a oportunidade de conversar na BPM Conference de 2024 na Polônia. Vou até mostrar uma fotinho aqui para você ver. E eu conversei com ele justamente sobre esse trabalho do grupo dele, que eu achei bastante interessante, que eu acho que é uma abordagem bem prática e que eu acho que pode ser muito útil para você também nos seus projetos de BPM. O que eles fizeram foi o seguinte: depois de fazer vários testes, depois de fazer várias experimentações, depois de criar vários protótipos, experimentar diferentes abordagens com Lego, com post-it, depois, inclusive, de testar a técnica do role-playing, que é outra técnica de levantamento de processos, eles acabaram chegando no que eles chamaram de TBPM, Tangible Business Process Management. O TBPM é uma técnica baseada em algumas peças de acrílico branca, de um tamanho que dê para a gente escrever nela com uma caneta, né, de escrever em quadro branco, e que ao mesmo tempo seja confortável para você segurar na palma da mão. Essas peças de acrílico branco do TBPM, elas seguem os formatos padrão da notação BPMN. Então tem algumas peças retangulares, algumas peças circulares, algumas peças em formato de losango. Essas peças ficam disponíveis ali na sala do levantamento de processos, quando o analista de processos está trabalhando com um grupo de especialistas, e vão ser usadas para modelar o processo ali na hora. Além disso, a mesa onde a gente trabalha, ela pode ser uma mesa rabiscável, ou se você não tem esse tipo de mesa na sua empresa, você pode simplesmente colocar uma cartolina grande embaixo para que as peças, quando você posicione elas, você possa riscar e fazer as setinhas de conexões dos fluxos de atividades, sequências entre os eventos e etc. E para que você possa também traçar as raias. Ou seja, você usa um ambiente concreto, físico, palpável, para levantar e já desenhar o processo ali na hora com os seus especialistas de negócio. A técnica do TBPM é uma técnica visual, é uma técnica interativa e uma técnica lúdica, onde normalmente, no final das contas, as pessoas gostam muito de poder manipular. Então aquilo dá uma sensação de progresso e, além disso, elas já conseguem ir visualizando e vendo a representação visual do processo. Ou seja, não vai ter uma surpresa depois. Quando aquela modelagem ali for transposta para a ferramenta de modelagem de processos, a gente está só ali colocando num ambiente eletrônico digital o que já tinha sido desenhado pelo time ali em papel. Na hora que você está fazendo a sessão de levantamento de processos, provavelmente o analista de processos vai ter que dar um pontapé inicial. Ou seja, ele vai ter que explicar um pouco o que significa cada símbolo e ele vai ter que posicionar os primeiros símbolos de acordo com o que as pessoas estão falando para quebrar aquele gelo
e deixar as pessoas mais à vontade. Mas a partir daí, as pessoas já vão ganhando segurança, elas mesmas vão pegando as pecinhas, escrevendo com a canetinha, posicionando, rabiscando, e é muito fácil mudar qualquer coisa ali. Se eu preciso incluir uma atividade, eu arrasto para o lado, eu vou ali facilmente manipulando aquele ambiente. Isso facilita muito esse levantamento de processos, como a gente estava querendo. Claro que a gente tem que ter um cuidado aqui, que é perceber que a gente vai estar trabalhando com alguns elementos básicos da notação BPMN. Não é a notação BPMN completa, então eu não estou falando aqui de artefatos, sistemas, porque senão a gente complica demais, né? E tem muitos símbolos, fica confuso para as pessoas entenderem, e aí ao invés de ajudar, isso vai atrapalhar. Então, o que a gente quer é conseguir ali uma representação desse fluxo do processo e outros detalhes adicionais o analista pode complementar depois, aí sim, na prancheta, sem nenhuma preocupação maior. Mas o importante é que a gente vai perceber que, voilá, os especialistas, o grupo ali reunido foi capaz, sim, de fato, de construir a representação do seu processo e a gente já sai da sessão de levantamento com essa representação pronta. É claro que isso faz com que, aí a gente tem uma desvantagem, que é fazer essa sessão de levantamento demorar um pouco mais, ela se torna um pouco mais lenta, um pouco mais extensa, porque a gente não está só levantando, a gente está levantando e representando tudo na mesma sessão. Por outro lado, esse tempo adicional que a gente consumiu aqui, a gente economiza depois na fase de modelagem e na fase de validação do processo. E tem uma vantagem aí que é o nível de satisfação das pessoas, as pessoas saem dessa sessão altamente empolgadas, satisfeitas, divertidas. Então a gente vai transformando as sessões de levantamento de processos em um ambiente, em um clima bom, em um clima agradável para todos os participantes e tornando mais atraente, mais interessante para que as pessoas tenham motivação e interesse em participar. O resumo da ópera é que o processo modelado ali colaborativamente já representa o conhecimento coletado sobre o processo, o conhecimento compartilhado entre todos, e aí depois dificilmente a gente tem alguma questão ou meramente um detalhe que é lembrado posteriormente que pode surgir na reunião de validação. Se você tem interesse em conhecer outras técnicas de levantamento de processos, fica aqui o meu convite para você se inscrever e participar do curso de levantamento de processos da DECA. São mais de 5 horas de conteúdo com diferentes técnicas de levantamentos, exercícios, atividades práticas para você colocar a mão na massa e praticar de verdade. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, o maior canal de BPM do Brasil, ativa o sininho para você ser notificado sempre que tiver um conteúdo bacana da área de BPM para você. Não deixa de seguir a DECA no Instagram e no LinkedIn. Quero ouvir os seus comentários aqui embaixo desse vídeo e nos vemos em breve. Até o próximo vídeo de BPM. Até lá!